Olá, sou o Carlos de Paula. Sejam bem-vindos ao nosso canal TV Aion, nosso canal. Bem, nesse vídeo nós estaremos falando sobre pensar. No vídeo anterior nós falamos sobre alvos, o quanto é importante uma pessoa ter alvos. Mas hoje nós vamos falar sobre pensar. Pensamentos. Até onde o pensamento influencia a vida de uma pessoa? Até onde os pensamentos definem uma pessoa? Pensar o quê? Bem, somos a única espécie em meio a milhões da natureza que pensa, tem consciência de si mesmo e escreve a sua história. Por isso, qual a influência do pensamento na vida de uma pessoa? Será que de fato a pessoa é aquilo que ela pensa? Até que ponto o pensamento define uma pessoa? Será o fato de você pensar algo, isso significa que você é assim? Se você pensa algo ruim, significa que você é uma pessoa ruim? Se você pensar algo perverso, significa que você é uma pessoa perversa? Será? Até onde os pensamentos influenciam a vida da pessoa ou de uma pessoa? Há um provérbio interessante que diz que assim como imagina o homem, assim ele é. Ou assim como pensa o homem, assim ele é. O homem é o que pensa. Mas até que ponto o homem é o que pensa? Na verdade, o homem não é o que pensa. O homem é o tipo de pensamento que ele alimenta. Que o fato de você pensar algo ruim não faz de você uma pessoa ruim. O fato de você pensar algo perverso ou ter um pensamento perverso não faz de você necessariamente uma pessoa perversa. Porque a questão não é o pensar, a questão é o pensamento que você alimenta. A questão é essa. Porque a questão não é pensar. Porque você não pode, você não precisa deixar ou permitir que esse tipo de pensamento dite a regra na sua vida. Você não pode deixar ou permitir que as pessoas coloquem pensamentos na sua cabeça através de palavras, de sugestões de palavra, dizendo que você é isso ou que você é aquilo. Não deixe. Por quê? Porque o conteúdo dos pensamentos é um problema que afeta a qualidade de vida da pessoa. O conteúdo dos pensamentos é um problema que afeta a qualidade de vida da pessoa. Por isso, não é o pensamento em si o problema. Pensar em si não é o problema. O problema é o conteúdo que você tem alimentado na sua cabeça. Ou que tipo de pensamento você tem alimentado na sua cabeça. Não deixe esses pensamentos dominarem a sua mente. Não deixe. Porque pensamentos geram sentimentos. Sentimentos geram ações. E ações geram resultados. Então o fato de simplesmente você pensar não te define necessariamente. A questão é, você vai deixar esse pensamento alimentado aí? Pois se você alimentar esse tipo de pensamento, muito provavelmente você se tornará essa pessoa. E você não deve se sentir o privilegiado nesse universo de ter esse tipo de pensamento ruim, péssimo, pessimista. Esse tipo de pensamento que faz de você ou que faz você se sentir uma pessoa insignificante, que faz você sentir uma pessoa que não tem prestígio ou que não tem valor. Esse tipo de pensamentos são maléficos. E são esse tipo de pensamento que você não deve alimentar na sua mente. Não. E você não deve se sentir privilegiado por ter esse tipo de pensamento, que você não é o único, não. Há milhões de pessoas, há bilhões de pessoas nesse mundo que têm esse tipo de pensamento. Você não é o único. Então não se permita ser dominado por esse tipo de pensamento. Digo e repito, a questão não é pensar. O pensar em si não vai te definir. O que vai te definir
é o conteúdo que você alimenta, é o conteúdo do pensamento que você alimenta. Por isso, duvide dos pensamentos. Quando vir determinados pensamentos negativos, ruins, malignos, não aceite como se fosse uma verdade na sua vida. Não aceite como se você fosse de fato essa pessoa. Não deixe esse tipo de pensamento definir você. Duvide. O Dr. Augusto Cury, ele disse que nós temos um milésimo de segundo para desvincular qualquer tipo de pensamento negativo. Então, quando vier um pensamento, ele sugere que nós vamos fazer uma higiene mental. E essa higiene, o Dr. Augusto Cury, ele chama de DCD. DCD. Então, aprenda a fazer o DCD. Ou seja, o que é o DCD? Duvide, critique e determine. Quando vier um pensamento, duvide desse pensamento. Critique esse pensamento e determine. Determine que ele não faz parte da sua vida, não faz parte de você. Por isso, duvide dos seus pensamentos, desses pensamentos perturbadores. Critique as falsas crenças e determine ou decida estrategicamente aonde quer chegar. Porque os seus pensamentos em si eles não vão te definir, mas é o conteúdo que você alimenta, ou o tipo de pensamento que você alimenta, que você faz prevalecer na sua mente. Devemos ser livres para pensar, mas não escravo dos pensamentos. Não seja escravo desses pensamentos. Faça a sua higiene mental, faça o DCD, duvide, critique e determine. Não aceite esse tipo de pensamento. Pensar faz parte do ser humano. Já diz um filósofo, penso, logo existo. Ok? Esse foi mais um vídeo do seu canal TV Aion. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva, dê o seu like, faça o seu comentário e ative o sininho para que você possa receber vídeos posteriores. Ok? Um abraço e até a próxima.